O ano de 1985 foi de contrastes para os brasileiros na Fórmula 1. Ayrton Senna estava em seu segundo ano na categoria e já havia vencido corridas, além de frequentar o pódio. Por outro lado, Nelson Piquet sofria com uma pouco confiável Brabham e os seus resultados eram misturados com vários abandonos. A expectativa por maiores conquistas era grande para 86 e, para a alegria do público brasileiro, elas foram atendidas. A dupla deu um verdadeiro show na primeira corrida do ano no Brasil e os adversários pouco puderam fazer. O domínio de Senna e Piquet na prova fez dela a última dobradinha brasileira em casa na competição. Em 1986, a corrida que abriu o campeonato era disputada em Jacarepaguá, uma pista que já apareceu aqui no canal. Além do GP brasileiro, a pista carioca também sediava os testes de pré-temporada da Fórmula 1 nos primeiros meses do ano. O início dos trabalhos na pista foi cercado de preocupações. A categoria ainda estava chocada com o acidente de carro sofrido por Frank Williams semanas antes na França. Devido à gravidade do acidente, o chefe de equipe sofreu fraturas na coluna cervical que o deixaram sem movimentos do pescoço para baixo. Além da quase tragédia, uma série de mudanças nas equipes proporcionou uma verdadeira dança das cadeiras nos bastidores. O austríaco Niki Lauda havia acabado de se aposentar, abrindo uma vaga na McLaren. Alguns meses antes, a categoria também havia perdido Stefan Beloff em um acidente em Spa-Francorchamps. Conseguindo apenas resultados medianos na Lotus, Hélio De Angelis estava de mudança para Brabham após 5 anos na equipe de Chapman. O piloto ocupou o lugar que era de Nelson Piquet, que trocou de time após uma temporada praticamente desastrosa. Keke Rosberg, por sua vez, saiu da Williams e logo foi contratado pela McLaren, fazendo dupla com Alain Prost. A Haas Lola entrava na competição com a dupla Alan Jones e Patrick Tambay. A antiga equipe de Senna, Toleman, havia sido vendida para a empresa de moda Benetton, que decidiu correr na Fórmula 1 como equipe oficial após anos como patrocinadora. Por fim, destaque para Ligier, que vinha forte nos testes de pré-temporada com a dupla Jacques Laffite e o retorno de René Arnoux. No qualifying, Senna fez a sua primeira pole position em casa, com um tempo de 1 minuto, 25 segundos e 501 milésimos. Piquet dividiu a primeira fila 765 milésimos atrás. Nigel Mansell se classificou em terceiro, à frente das duas Ligier de Arnoux e Laffite, com o Alboreto fechando os 6 primeiros com a Ferrari. No top 10 ainda tivemos Rosberg, Johansson, Prost e Riccardo Patrese. A corrida marcada para o dia 23 de março teve sol forte e o calor carioca era intenso, obrigando as equipes a fazer o que podiam para aguentar a temperatura. Na largada, Piquet perdeu a posição para Mansell, que já partia para cima de Senna. O brasileiro da Lotus manteve a liderança enquanto o britânico atacava de forma agressiva. O resultado foi óbvio. Senna fechou a porta durante uma tentativa de ultrapassagem e Mansell perdeu o controle na curva sul. Com a atrapalhada, o britânico bateu e se retirou da prova. Com o acidente, Arnoux herdou a terceira posição, sendo seguido por Alboreto, Rosberg, Johansson e Patrese. Laffite havia caído para o 8º e Prost, que havia largado apenas em 9º, era agora o 13º. Na volta 3 foi a vez de Piquet partir para cima de Senna, tomando a liderança no mesmo lugar do abandono de Mansell. No meio do grid, Prost começava a escalar posições, passando por Dumfries e Thierry Boutsen. Andrea de Césares, da Minardi, passou pela dupla da Benetton, Gerhard Berger e Telfab. Alan Jones abandonou na 5ª volta e no giro seguinte foi a vez de Rosberg deixar a corrida. Prost continuava a escalar o pelotão e naquela altura já estava em 4º após ultrapassar Laffite, Patrese, Johansson e Arnoux. Mesmo com o excelente desempenho do francês, quem realmente impressionava pelo desempenho era de Césares. Com o seu Minardi, o piloto já havia ultrapassado De Angelis, Martin Brundle, Dumfries, Boutsen e Tambay, ocupando a 9ª posição. Laffite passou por Patrese na 11ª volta e mais atrás, Telfab começou a sofrer com problemas na Benetton. 5 voltas depois, Prost ultrapassou Alboreto, ocupando agora a 3ª posição, atrás apenas de Senna e Piquet. A corrida, que já estava movimentada, ficou ainda mais com o início dos pitstops. De Césares continuava com o desempenho espetacular, subindo ainda mais posições devido às paradas. Abrindo a zona de pontuação em 6º, o piloto viu o esforço indo embora com o turbo. O equipamento não aguentou o ritmo forte do italiano e quebrou, forçando o abandono.
Piquet e Alboreto fizeram as suas paradas na volta 18, com o brasileiro caindo para terceiro. No caso de Alboreto, o estrago foi maior. O italiano sofreu com erros no procedimento, caindo de quarto para 14º. De Angelis, que já não vinha fazendo uma corrida muito boa, teve mais problemas quando uma roda se soltou. O piloto precisou se arrastar e voltar aos boxes, onde fez um pit stop adicional. Com a parada de Senna na volta 20, Prost assumiu a liderança. Na volta 24, foi a vez de Tambet ter problemas. O piloto estava em sexto com a Haas, mas no caso do francês, a falha estava na bateria e o piloto precisou abandonar. O calor carioca aumentava o desgaste dos carros e pilotos, e devido a isso ia fazendo as suas vítimas. Johansson, que não havia perdido posições nos pitstops, precisou abandonar na volta 26 com problemas nos freios. Na liderança, o caos era menor. Piquet havia retomado a ponta após a parada de Prost, e Senna também havia recuperado a segunda posição. O francês da McLaren caiu para terceiro, mas estava correndo com uma estratégia de parada única. Se tudo desse certo, ele seria capaz de passar Senna e Piquet durante a rodada seguinte, mas o seu carro começou a ter problemas pouco tempo depois. Na volta 30, o motor Tag Porsche não aguentou mais e o piloto saiu da disputa. Com a saída de Prost, as duas Ligier passaram a ocupar a terceira e quarta posições. O companheiro de Senna na Lotus, Dumfries, sobrevivia às quebras e aparecia em quinto mesmo com problemas elétricos. Alboreto ressurgia na corrida após os problemas no pit stop. O piloto era outro que se aproveitava das quebras e na volta 35 já estava em sexto. Um problema no sistema de combustível obrigou a Ferrari restante a abandonar, acabando com as esperanças da equipe italiana. A última quebra da corrida aconteceu 2 voltas depois, na volta 37 com Butsen. Com apenas 10 carros na pista, Dumfries se segurava em quinto, mas o pit stop foi desastroso. O tempo perdido na volta 38 derrubou o piloto da zona de pontuação para a 9ª posição. Berger, que não tinha nada a ver com os problemas dos adversários, aparecia na 5ª posição com a estreante Benetton, mas logo foi ultrapassado por Martin Brundle. A partir dali a corrida se acalma e mesmo com a nova rodada de pitstops, as posições se mantêm na mesma ordem. A única disputa real de posições acontece entre as Ligier, com Laffite levando a melhor. Sem maiores dramas na frente, Piquet permaneceu na ponta e venceu a sua primeira corrida pela Williams, com Senna em segundo e Laffite em terceiro, fechando o pódio. Entre os 10 primeiros ainda tivemos Arnoux, Brundle, Berger, Philippe Streiff, De Angelis, Dumfries e Fabi. No pódio, Senna e Piquet, que na época já não tinham muita consideração um pelo outro, seguraram juntos a bandeira do Brasil. Aquela seria a terceira dobradinha brasileira na Fórmula 1 e a segunda e última no GP do Brasil. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!